João sentia o coração bater como um tambor descontrolado enquanto subia as escadas do prédio antigo em Alfama, Lisboa. O ar cheirava a sardinha grelhada das festas de rua, mas nada disso importava agora. Ele havia decidido, hoje contaria ao pai que era gay. Ao entrar no apartamento apertado, encontrou o pai, António, sentado à mesa da cozinha, folheando um jornal velho com as mãos calejadas de anos como mecânico. Pai, preciso falar algo importante, disse João, a voz tremendo ligeiramente. António ergueu os olhos, aqueles olhos castanhos que sempre pareciam carregar o peso do mundo, e assentiu. Senta, filho. O que é? João respirou fundo e soltou. Pai, eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas então António baixou o jornal, seus olhos se enchendo de lágrimas inesperadas. Filho. Eu também sou. João piscou, atordoado, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Em vez de rejeição, veio uma revelação que mudaria tudo, mas o que João não sabia era que essa confissão do pai traria à tona segredos enterrados que ameaçavam destruir a família inteira. A partir daquele momento, o mundo de João virou de cabeça para baixo. Ele havia imaginado cenários ruins, gritos, expulsão de casa, o silêncio eterno. Mas isso. Seu pai, o homem forte e reservado que criara ele e a irmã mais nova, Sofia, admitindo ser gay. António explicou, com a voz rouca, que havia descoberto sua orientação anos atrás, durante o casamento com a mãe de João, Maria, mas reprimira tudo por causa da sociedade conservadora de Portugal nos anos 80. Eu casei com tua mãe porque era o que se esperava. Tínhamos vocês, e eu não queria magoar ninguém, disse António, evitando o olhar do filho. João sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio por não estar sozinho, mas raiva por anos de mentiras. E a mãe? Ela sabe? Perguntou João. António balançou a cabeça. Não. E não pode saber agora. Ela está frágil depois da morte da avó. João assentiu, mas no fundo, uma semente de dúvida se plantou. Como guardar um segredo assim? Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele morava sozinho em um pequeno estúdio em Bairro Alto, mas voltou para casa dos pais para o jantar semanal. Agora, tudo parecia diferente. Ele pensava em Miguel, o homem que conhecera há 6 meses em uma livraria no Chiado. Miguel, com sua barba curta e olhos escuros, era professor de literatura na universidade e o primeiro amor verdadeiro de João. Eles se encontravam em segredo, passeando pelas ruas empedradas de Lisboa, trocando olhares cheios de promessas. Mas João nunca havia mencionado sua família para Miguel, temendo a reação. Agora, com a revelação do pai, ele se sentia ainda mais confuso. No dia seguinte, João marcou um encontro com Miguel em um café à beira do Tejo. Preciso te contar algo, disse João, segurando a xícara de café com mãos trêmulas. Miguel sorriu, encorajador. Diz, amor. João relatou a conversa com o pai, e Miguel ouviu em silêncio, seu rosto se endurecendo ligeiramente. Isso é incrível, João. Mas e agora? Você vai contar para o resto da família? João hesitou. Não sei. Meu pai pediu segredo. Miguel franziu a testa. Segredos assim destroem as pessoas. Olha para mim, eu me assumi aos 20, e sim, perdi amigos, mas ganhei liberdade. João sentiu uma pontada de inveja. Miguel vinha de uma família progressista no Porto, enquanto a dele era católica tradicional, com missas aos domingos e festas de santo. Os dias seguintes foram um turbilhão. João começou a notar coisas que antes ignorava, o pai evitando toques afetuosos com a mãe, os olhares distantes durante as refeições. Uma tarde, enquanto ajudava António na garagem, João perguntou, pai, você já viveu isso? Com alguém? António parou de apertar uma porca e suspirou. Houve um homem, antes de casar. Chamava-se Pedro. Éramos jovens, na universidade. Mas a ditadura ainda ecoava, e ser gay era perigoso. Ele se mudou para o Brasil, e eu fiquei. João imaginou o pai jovem, apaixonado, forçado a esconder. Mas a empatia se misturava com ressentimento. E a mãe? Você a usou como disfarce. António se defendeu, não. Eu a amava, à minha maneira. Mas não era completo. João saiu dali com a cabeça girando. Ele decidiu confrontar a mãe sutilmente, mas Maria, uma enfermeira dedicada, parecia alheia, ocupada com o trabalho no Hospital de Santa Maria. Filho, você parece preocupado. É o trabalho? Perguntou ela um dia. João mentiu, sim, só estresse no escritório. Ele trabalhava como designer gráfico em uma agência no centro, mas sua mente estava longe. Então veio o primeiro conflito real. Sofia, a irmã de 18 anos,
estudante de Direito, flagrou João e Miguel se beijando em um parque. João. O que é isso? Exclamou ela, olhos arregalados. João gelou, mas Miguel se adiantou. Sou o namorado do teu irmão. Sofia piscou, processando. Você é gay. João assentiu, esperando o pior. Para sua surpresa, Sofia sorriu. Que legal. Por que não me contou antes? Mas então ela perguntou sobre o pai, e João hesitou. Não conta para ninguém ainda, ok. Sofia concordou, mas João via nos olhos dela a curiosidade crescendo. Naquela noite, em casa, António notou a tensão. O que houve? João contou sobre Sofia. António empalideceu. Ela não pode saber de mim. Ainda não. João explodiu. Por quê? Você quer que eu minta para todos enquanto você se esconde? A discussão escalou, vozes altas e quando no apartamento. Maria chegou do trabalho e os encontrou assim. O que está acontecendo? Perguntou. Nenhum dos dois respondeu, deixando o ar pesado de segredos. João saiu batendo a porta, sentindo o peso da lealdade dividida. Ele ligou para Miguel, que o acalmou. Você precisa escolher, João. Viver na verdade ou na sombra. Mas escolher significava trair o pai ou a si mesmo. A pressão social começou a se manifestar. No trabalho, um colega conservador fez piadas homofóbicas durante o almoço. João, antes calado, rebateu, isso não é engraçado. O colega riu, calma, era brincadeira. Mas João sentiu o isolamento. Em casa, Maria começou a questionar o comportamento estranho. Teu pai anda distante. E você também. João evitou, mas o nó no estômago apertava. Ele começou a pesquisar grupos de apoio LGBT em Lisboa, encontrando um no Arco do Cego. Lá, ouviu histórias semelhantes, pais rejeitadores, famílias divididas. Mas nenhuma como a dele. Miguel o acompanhou a uma reunião, e lá João desabafou pela primeira vez. Meu pai é gay também, mas esconde. Os olhares de compreensão o ajudaram, mas também o fizeram questionar, era certo forçar o pai a se assumir. Os dias se transformaram em semanas de tensão latente. João e António mantinham uma trégua frágil, conversando sobre trivialidades para evitar o abismo. Mas Sofia, curiosa como sempre, começou a pressionar João. Por que o pai reagiu tão estranho quando falei de você e Miguel? Perguntou ela uma noite, enquanto lavavam a louça. João desviou, ele só está se ajustando. Mas Sofia não era tola. Ela bisbilhotou o celular do pai e encontrou mensagens antigas para um número desconhecido, cheias de afeto. Quem é Pedro? Confrontou ela António. O pai gelou, o rosto pálido como giz. Onde viu isso? Sofia mostrou o telefone. António confessou a ela, lágrimas escorrendo. Sou gay, filha. Mas por favor, não conta à mãe. Sofia, chocada, abraçou o pai. Eu te amo do mesmo jeito. Mas no fundo, ela se sentia traída. Por que anos de mentiras? Ela procurou João, você sabia e não me disse. João admitiu, e os irmãos se uniram na confusão. O que fazemos agora? Perguntou Sofia. João não tinha resposta. Miguel, vendo João se afundando, sugeriu uma viagem de fim de semana para Sintra, para arejar a mente. Lá, entre os palácios neblinosos e florestas verdejantes, eles caminharam de mãos dadas, pela primeira vez em público sem medo. Aqui, longe de Lisboa, parece mais fácil, disse João. Miguel beijou sua testa. Pode ser assim sempre, se você lutar. Mas ao voltar, a realidade os atingiu. Maria, suspeitando de algo, confrontou António. Você anda estranho. Tem outra mulher. António negou, mas a mentira pesava. Ele confidenciou a João, não aguento mais. Talvez eu deva contar. João encorajou, sim, pai. A verdade liberta. Mas o medo de perder a família o paralisava. Então veio a traição involuntária. Sofia, em uma discussão com a mãe sobre igualdade de género na faculdade, deixou escapar, e se alguém na família fosse gay? Você aceitaria? Maria riu, claro, mas ninguém é. Sofia, impulsiva, rebateu, e se o pai fosse? Maria congelou. O quê? Sofia tentou recuar, mas o dano estava feito. Maria confrontou António naquela noite. É verdade. António, encurralado, assentiu. Sim, Maria. Sempre fui, mas te amei. Maria explodiu em lágrimas e raiva. Você mentiu por 30 anos. Usou-me como cobertura. Ela saiu de casa, indo para a irmã em Cascais.
A família se despedaçou. João, ao saber, culpou Sofia, porque falou. Sofia chorou, foi sem querer. António se isolou, culpando-se. João sentiu o peso, sua confissão inicial havia desencadeado tudo. Miguel tentou apoiar, mas João se distanciava, consumido pela culpa. Isso é minha culpa, disse João uma noite. Miguel discordou, não, é do sistema que força as pessoas a se esconderem. Mas João questionava, devia ter ficado calado. No trabalho, os rumores se espalharam após um post anónimo em uma rede social da empresa. Colegas olhavam torto, e o chefe o chamou, João, isso afeta o ambiente. João defendeu-se, minha vida pessoal não interfere. Mas a pressão crescia. Ele começou a faltar, isolando-se. Miguel insistiu, venha morar comigo. João hesitou, temendo abandonar a família. António, em desespero, procurou Pedro, o antigo amor, agora de volta a Portugal. Eles se encontraram em um café discreto no Rossio. Pedro, preciso de conselho, disse António. Pedro, agora casado abertamente com um homem, ouviu. Assuma, António. Eu perdi anos me escondendo. Inspirado, António decidiu reconquistar Maria. Ele a procurou em Cascais. Maria, errei, mas nossos filhos precisam de nós. Maria, magoada, rebateu, você destruiu nossa vida. Mas aos poucos, conversas dolorosas começaram. João, vendo o pai lutar, sentiu orgulho misturado a dor. Sofia mediava, defendendo o pai. Mas a sociedade interferia, vizinhos fofocavam, a igreja local murmurava durante as missas. António perdeu clientes na garagem por boatos. A família enfrentava o estigma real de Portugal, ainda conservador em algumas camadas. João confrontou seus próprios demónios. Em uma terapia que Miguel sugeriu, ele admitiu, sinto que traí todos. O terapeuta rebateu, você só foi honesto. Mas a honestidade tinha preço. Miguel, paciente, começou a questionar o relacionamento. João, eu te amo, mas não posso te ver se destruindo. João prometeu mudar, mas o conflito interno rugia. A reconciliação com Maria foi lenta e tortuosa. Ela voltou para casa após 2 semanas, mas dormia no sofá. Preciso de tempo, disse ela a António. As refeições em família eram silenciosas, pontuadas por olhares acusadores. João visitava frequentemente, tentando unir todos. Mãe, o pai não quis magoar, dizia ele. Maria chorava, mas magoou. E você, filho? Por que não me contou antes? João explicou sua própria jornada, e aos poucos, Maria abrandou. Ela procurou grupos de apoio para familiares de LGBT, em uma associação em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes e começou a entender. Não é culpa de ninguém, é a sociedade, disse uma mulher. Maria assentiu, mas a dor persistia. Entretanto, uma nova ameaça surgiu. Pedro, o antigo amor de António, reapareceu não só como amigo, mas como tentação. Eles se encontravam para conversas, mas António sentia o antigo fogo. Uma noite, ele confessou a João, Pedro me faz sentir vivo de novo. João alarmou-se, pai, e a mãe? Vocês estão reconstruindo. António lutava, eu sei, mas reprimi tanto tempo. Isso criou um dilema moral para João, aconselhar o pai a ficar fiel ou encorajá-lo a viver autenticamente. Ele discutiu com Miguel, se eu dissesse para ele ficar, seria hipócrita. Miguel concordou, sim, mas traição destrói. João decidiu confrontar Pedro, marcando um encontro. Deixe meu pai em paz, disse João. Pedro sorriu tristemente, ele me procurou. Quer liberdade. João saiu dali confuso, questionando se a felicidade individual valia o sofrimento coletivo. Sofia, enquanto isso, enfrentava seu próprio drama. Na universidade, amigos conservadores a isolavam após saberem da família. Teu pai é aquilo. Que vergonha, disse um. Sofia rebateu, vergonha é sua ignorância. Mas internamente, duvidava. Ela começou a namorar uma garota em segredo, questionando sua própria orientação. E se eu for bi, confidenciou a João. Ele a apoiou, seja quem é. Mas o segredo pesava, e quando do pai? O clímax familiar veio em uma festa de aniversário de Sofia. Toda a família estendida se reuniu no apartamento. Tios católicos, primos tradicionais. António, nervoso, evitou Pedro, que não foi convidado. Mas um tio, bêbado, comentou, ouvi boatos sobre você, António. Verdade. O silêncio caiu. António, impulsionado pelo olhar de João, assumiu,
sim, sou gay. O caos irrompeu, gritos, saídas abruptas. O Matias clamou, isso é pecado. Maria defendeu, ele é meu marido, e eu apoio. Mas a família se dividiu. João sentiu o estigma social em carne viva, perdendo contato com parentes. Miguel propôs casamento a João naquela noite, após a festa. Vamos mostrar que amor vence. João, emocionado, aceitou. Mas a notícia vazou para o trabalho de João, e ele foi demitido sob pretexto de reestruturação. É discriminação, protestou ele. Miguel o encorajou a processar, mas João hesitava, temendo mais exposição. A pressão financeira apertou, ele começou a frialar, isolado. Antônio, vendo o filho sofrer, decidiu romper com Pedro. Escolho minha família, disse a ele. Pedro entendeu, mas Antônio pagou com solidão interna. Maria e Antônio buscaram terapia de casal. Podemos ser amigos, se pais, sugeriu o terapeuta. Maria concordou, mas o divórcio pairava. Sofia, inspirada, assumiu sua bissexualidade para amigos, ganhando aliados progressistas. João, com Miguel, participou de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo empoderamento. Mas as cicatrizes permaneciam. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, mas novas surgiram. João e Miguel planejavam o casamento, mas a família estendida boicotava. Não vamos a isso, disse um tio. João sentiu a rejeição, mas prosseguiu. A cerimônia, em uma capela laica no Algarve, foi íntima, só pais e Sofia. Antônio deu um discurso emocionado, filho, você me ensinou coragem. Maria sorriu, mas lágrimas caíam. Após, eles voltaram a Lisboa, onde a sociedade ainda julgava. Vizinhos murmuravam, e Antônio perdeu mais clientes. Ele decidiu fechar a garagem e buscar novo emprego, aos 55 anos. Paguei o preço da verdade, disse a João. Miguel, promovido na universidade, enfrentou backlash académico. Um professor conservador questionou, um gay casado ensinando literatura influencia os alunos. Miguel rebateu em uma reunião, influencio com conhecimento, não orientação. Mas o stress afetou o relacionamento. João, desempregado, sentia-se inferior. Eu te arrasto para baixo, disse. Miguel negou, somos uma equipe. Mas discussões aumentaram. Uma noite, João explodiu, talvez devêssemos pausar. Miguel chorou, não, lute por nós. Sofia, em um relacionamento com uma garota chamada Ana, enfrentou pressão familiar. Maria aceitava, mas questionava, é fase. Sofia defendeu, não, é real. Ana, de família liberal, ajudou Sofia a navegar. Mas um incidente na universidade, um grupo anti-LGBT protestou, e Sofia foi agredida verbalmente. Volte para o armário, gritaram. Ela chegou em casa chorando, e a família se uniu. Antônio o consolou, somos fortes juntos. Antônio, livre de Pedro, começou a explorar sua identidade. Ele joina de um grupo de gays séniores em Lisboa, fazendo amigos. Pela primeira vez, me sinto eu, confidenciou a Maria. Ela, em terapia, processava o luto do casamento. Amei um fantasma, disse. Mas eles coabitavam amigavelmente, pelo bem dos filhos. Um dia, Maria conheceu um viúvo na igreja, e uma amizade surgiu. Antônio incentivou, seja feliz. Mas internamente, ciúme mordia. João encontrou emprego em uma agência progressista, graças a contatos de Miguel. Lá, ele floresceu, criando campanhas LGBT. Mas o passado assombrava, um ex-colega espalhou calúnias online. João processou por difamação, vencendo. Justiça, celebrou com a família. Mas o custo emocional foi alto, noites insones, ansiedade. Miguel o apoiou, mas questionava, valeu a pena? João assentiu, sim, pela dignidade. O ponto de virada veio quando Antônio foi diagnosticado com depressão. Anos de repressão cobraram o preço. Ele se internou brevemente, e a família visitava. Errei em me esconder tanto, admitiu. João respondeu, mas agora estamos aqui. Saído, Antônio se assumiu publicamente em uma entrevista local, inspirando outros. Mas reações mistas, apoio e ódio. Com o tempo, a família se reergueu. João e Miguel adotaram uma rotina estável, viajando para o Porto para visitar a família de Miguel, que os acolheu. Vocês são bem-vindos, disse a mãe de Miguel. João invejava essa aceitação, contrastando com sua própria família fragmentada. Maria iniciou um namoro com o viúvo, e Antônio abençoou, merece felicidade. Eles se divorciaram amigavelmente, dividindo bens.
Antônio encontrou um parceiro, um homem chamado Luís, em seu grupo de apoio. Ele me entende, disse a João. A apresentação à família foi tensa, mas Sofia aprovou. Se te faz feliz, pai. João refletia sobre as escolhas. Sua confissão inicial causara dor, mas também libertação. Ele escreveu um blog anónimo sobre a jornada, ganhando leitores. Miguel o encorajou, sua história ajuda outros. Mas dúvidas persistiam, e se tivesse ficado calado? A sociedade portuguesa evoluía, com leis progressistas, mas o conservadorismo rural resistia. Em uma conferência LGBT, João falou: minha família se quebrou e reconstruiu. O preço foi alto, mas a verdade vale. Aplausos ecoaram, mas ele via os críticos. Sofia e Ana noivaram, e a família celebrou. Maria, com seu novo amor, encontrou paz. Antônio e Luís viajaram para Madeira, vivendo abertamente. João, vendo todos felizes, questionou suas próprias decisões. Uma briga com Miguel sobre filhos adotivos escalou. Estou pronto? Perguntou João. Miguel insistiu, sim, mas decida. Eles reconciliaram, optando por esperar. No final, em um jantar familiar em Alfama, eles brindaram. Às escolhas difíceis, disse Antônio. João sorriu, mas internamente debatia, a honestidade sempre justificador. A verdade liberta, mas a que custo? Foi certo forçar revelações que destruíram para reconstruir, ou o silêncio teria sido uma misericórdia maior?